trazendo um vídeo novo para o meu canal. Por favor, se inscreve no meu canal, @Plenitude Evolução. Comenta, compartilha, por favor, me ajuda a subir esse canal que eu tô precisando muito da ajuda de vocês. E eu acredito muito nessa força de um ajudar o outro, né? Isso é generosidade. Já falei aqui que o que a gente doa, a gente recebe em troca. É fato, tudo que a gente doa, a gente recebe o retorno. Tudo, absolutamente tudo. Seja para o bem, seja para o mal, seja para o bom, seja para o ruim. E algumas pessoas têm me perguntado qual é a finalidade desse canal aqui. Esse canal é bater papo. Eu não quero nada pesado, não quero nada... Porque a vida já tá muito difícil, né? Já tem gente demais falando sobre muita coisa pesada. Então eu gosto de trazer um pouco mais de leveza. Claro que alguns conteúdos, às vezes, como eu trago muito relato de experiência, muitos aprendizados que eu tive, então possa ser que em alguns momentos eu toque em alguns pontos mais densos, mas pode ter certeza que até esses pontos densos, quando eu trouxer aqui, é para fazer com que você reflita e tenha um insight sobre talvez esse momento que você esteja vivendo, acha que não tem solução, acha que não vai haver como resolver, e sempre tem uma solução, sempre. A única solução, infelizmente, que a gente não tem ainda para a vida física, porque para a vida espiritual, as crenças religiosas estão aí para dizer, né? Algumas pessoas acreditam em vida eterna, reencarnação, enfim, vai da religião de cada um e da crença espiritual de cada um, mas no meio físico a gente não tem ainda a vida eterna. Então a única solução que não tem ainda é quando o caixão se fecha. Enquanto o caixão está aberto, sempre é um momento de recomeços, sempre. E a gente precisa entender isso, né? Não é o fim. Talvez essa história que você esteja vivendo, talvez essa situação que você esteja passando, talvez essa doença que tenha chegado aí para você de forma inesperada, seja um convite, e na maioria das vezes é um convite para a gente pensar na nossa vida daqui por diante, porque o passado a gente não tem como mudar, infelizmente a gente não muda o passado, mas a gente tem sim como melhorar o presente para um futuro, se ele vier, é claro, vir com mais leveza, com mais tranquilidade e com mais maturidade. E por falar em maturidade, a gente às vezes, né, demora de tomar decisões que vão ser muito impactantes para a nossa vida. E claro, qualquer decisão que a gente toma, e quando eu falo de decisão, não decidir também é uma escolha, também é uma decisão, não decidir. E quando você não decide pela sua vida, infelizmente você vai deixar que outras pessoas decidam, que outras circunstâncias decidam. Então, assuma o protagonismo, a vida é sua e você precisa entender que as decisões sobre sua vida são vocês que tomam. Eu sempre fui, né, muito autônoma nesse sentido de tomar as minhas próprias decisões. Eu lembro que aos 15 anos eu fugi de casa. E eu não tinha para onde ir, eu não tinha absolutamente nada, né? E eu saí de casa porque o ambiente que eu tava era muito tóxico. E ali eu entendi que eu precisava de outros ares. Engraçado isso, porque naquela época, aos 15 anos, eu era muito... Aliás, eu não tinha nem tempo de sentir medo, era tudo tomada, a decisão era tomada de tanto impacto em cima da vida pesada que eu levava, que eu decidia e pronto. E dava certo. E sempre deu tudo muito certo, gente. Às vezes a gente acha que as decisões que a gente tomou naquele momento foram decisões erradas. Não foram decisões erradas. Foram as decisões que eu precisei tomar naquele momento, com aquele nível de consciência. Hoje, talvez eu tomasse a mesma decisão. Porque quando se trata de me livrar do que é tóxico, eu não questiono, eu não conto duas vezes. E quando eu falo de toxicidade, eu falo de ambientes tóxicos, eu falo de pessoas tóxicas. Às vezes, a gente não vai ter como. Eu vou falar um pouquinho mais lento, porque ontem me disseram assim, Eliana, eu assisti seu vídeo e fica que às vezes eu disparo a falar. Então, às vezes, a gente toma decisões que... claro, vão impactar, vão repercutir todas elas, né, na nossa vida. Mas, quando a gente para olhar para essa decisão que a gente tomou lá atrás, a gente reflete, né, se isso foi o mais assertivo. Então, quando se trata de se livrar de relacionamento tóxico, de pessoas tóxicas, o ideal realmente é que a gente se afaste.
Se a gente não tiver como se afastar, às vezes é uma relação de trabalho, às vezes é o meu chefe, às vezes é o meu marido, às vezes é o meu filho. Às vezes é o meu marido, eu sou dependente dele, às vezes é meu filho, mas eu não tenho como deixar o meu filho. Às vezes é um emprego, às vezes é um lugar que a gente tá, mas que a gente não pode sair naquele momento. O que é que eu faço para me neutralizar disso, né? Eu sempre falo que eu era muito impulsiva, então quando eu me via assim num lugar onde eu ficava enclausurada no sentido de me sentir mal, eu me sinto mal, eu absorvo muita energia do lugar, das pessoas, então eu realmente tinha esse hábito de fugir. Hoje não, eu já consigo, graças a Deus, neutralizar mais. Se eu não tiver como sair naquele momento, daquele lugar, ou me livrar naquele momento daquela pessoa, da energia daquela pessoa, que às vezes, gente, não é... As pessoas estão na inconsciência, às vezes elas agem dessa forma porque acham que estão fazendo o que é certo. Embora eu precise saber o teu limite do bem e do mal. Então, eu não posso estar ao lado de uma pessoa provocando nela sentimentos que vão deixá-la para baixo, que vão deixar ela insegura. Não, isso não é saudável, tá? Eu preciso estabelecer uma relação, seja ela com quem for, de confiança, de validação, sabe? Tá, eu preciso da validação do outro? Não, não preciso, porque quando eu sei quem eu sou, eu não preciso que o outro me valide, porque dane-se, ele vai validar de acordo com a perspectiva dele, mas eu sei quem eu sou. Mas quando eu não sei quem eu sou, eu vivo em busca da validação do outro, e aí às vezes a gente tá lidando com uma pessoa que é má, que é insegura, que é tóxica, e a gente acaba se submetendo a essas pessoas. Então hoje, quando eu tô no meio, né, tô num ciclo que eu vejo que eu tô entrando num ciclo abusivo, seja ele qual for, de amizade, de relações pessoais, interpessoais, eu simplesmente me afasto, mas eu me afasto, me distancio com um distanciamento não bruto, sabe? Porque às vezes não tem como, né? Às vezes, para ser bem sincera, não tem como. Então, o que é que eu costumo fazer? Eu falo o mínimo possível, procuro o mínimo possível. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou ficar quieta. Mas eu tô ali, sabe? Se eu não tiver realmente como me afastar da pessoa. Mas o ideal, se aquela pessoa tá me causando mal, me causando dor, sofrimento, sabe? Se eu sei que aquela pessoa, pelas minhas costas, tá conspirando contra mim, desejando tudo de ruim pra mim, eu não vou ficar. Né? Eu não vou fingir alguma coisa que eu não sou, até porque a autenticidade é isso. Você sabe tanto quem você é, que você sabe que se você vulnerabilizar para essa pessoa que tá te fazendo mal, você vai adoecer. E olhe, quando eu me amo, eu escolho não adoecer, nem a mim nem ao outro, porque pessoas doentes adoecem. Eu não quero me tornar uma pessoa doente para adoecer o outro. Então, relações saudáveis é isso, é você saber, primeiramente, para você, o que é saudável. O que é que você suporta dentro de um relacionamento, seja ele qual for. Para esse vídeo não ficar muito longo, é isso. Esse canal é para falar, é para bater papo, é para ouvir vocês. Eu quero que vocês comentem aí qual a relação tóxica que você está vivendo hoje e que você gostaria de se libertar. Terapia é isso, é bater papo, é ouvir e também encontrar uma pessoa que saiba direcionar a gente, sabe? Sobre aquela perspectiva, porque às vezes a gente não sabe. E ter uma pessoa experiente, ter uma pessoa que tem um conhecimento para ajudar a gente nesse processo de evolução, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, que ele pode ser muito interessante para muitas pessoas nesse momento.